Jesus, ele diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade liberta, a verdade libertará. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E esta verdade liberta, que é a sua palavra, no coração de cada um que recebe de bom grado, no nome do Senhor Jesus. Por isso que a verdade, ela tem o poder de libertar as pessoas do cativeiro das trevas, libertar as pessoas da doença física, limpar da nossa mente os maus pensamentos, tirar de nós aquilo que não provém de Deus. É isso que a palavra faz quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo guarde ela dentro de nós. Ela é a chamada verdade que liberta. É o Evangelho do poder de Deus agindo na nossa vida, de dentro para fora, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías 61. Isaías 61. Nós começamos, o Espírito Santo começa falando na igreja aqui em Isaías 61. E o tema da nossa mensagem desta noite é: quebrando cadeias espirituais. É o que a palavra de Deus faz, quebra as cadeias no mundo espiritual, a qual elas tentam contra a nossa vida, tentam nos mantermos presos a muitos problemas, e Jesus veio para quebrar as cadeias e colocar o seu povo em liberdade, no nome de Jesus. Isaías capítulo 61, versículo 1, do 1, capítulo 61, do 1 ao 1 e 2. Começa o profeta falando e profetizando que Jesus viria, e aqui ele diz qual seria o seu ministério, o ministério ungido, que o Senhor Jesus viria e colocaria em prática. E esse ministério de Jesus, ele continua hoje. Cada um de nós temos esta missão dada pelo Senhor Jesus, de darmos continuidade ao seu ministério, ungido pelo Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. E aqui o profeta Isaías começa falando: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. E aqui o profeta, ele dá uma pausa, e nós também pausamos aqui para entender o que o profeta estava falando a respeito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio, e quando ele começa o seu ministério, ele diz que esta palavra se cumpriu na vida dele. Ele cita e ele confirma no Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19,
aonde Jesus começa o seu ministério e ali ele confirma esta profecia que o profeta profetizou 450 anos antes do Senhor Jesus vir a esta terra. Chega em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus ele diz: esta palavra que o profeta falou, esta pessoa que o profeta estava falando, sou eu. Eu estou aqui presente para botar em prática o meu ministério que recebi do meu Pai. Aí Jesus ele diz, ele lê aquele trecho de Isaías 4, de Lucas 4, 18 e 19, justo como o profeta escreveu aqui, está lá escrito em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, não mudou uma vírgula da profecia do profeta Isaías. A palavra se cumpre e Jesus confirma quando começa o seu ministério. E aqui ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Para quê? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Ou seja, Jesus ele veio para pregar as boas novas, dar a boa notícia para todas as pessoas que estavam sem esperança na vida. Jesus ele diz que ele veio para tirar os cativos da prisão, dar vista aos cegos. Quer confirmar lá? Bota a sua fitinha aqui e vai lá em Lucas capítulo de número 4 e depois nós voltaremos aqui novamente. Enviou-me a restaurar os cativos. Lucas, vai em Lucas 4. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus em nome de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18. Olha aqui o que Jesus está dizendo, ó. O Espírito Santo do Senhor é sobre mim. Jesus aqui confirmando, aqui no começo do seu ministério. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja que Jesus aqui, ele diz, ó, que ele veio, o Espírito Santo do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Aqui ele começa falando dos pobres de espírito, e aqui tem várias interpretações que nós podemos dar aqui, que não só é os pobres de espírito. Aqui Jesus ele primeiro cita os pobres de espírito, e tem várias interpretações. Jesus ele mostra que primeiro ele veio tratar da vida espiritual dos pobres de espíritos. Quem são esses pobres de espírito? Aqui tem várias passagens onde nós podemos pegar e ir a fundo e buscar o entendimento. Quem são os pobres que Jesus ele cita aqui no Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Quando ele veio aqui, que ele veio pregar para os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, ele está dizendo que os pobres são aquelas pessoas que, por muito que ela tenha de bens material ou dinheiro no bolso, elas entendem a necessidade que elas têm de ter Jesus na sua vida. Elas entendem que o dinheiro e as posses que ela tem não são capazes de levar elas ao reino dos céus. Elas não são pessoas apegadas a bens materiais, mas sim têm um coração quebrantado para ouvir e entender que Jesus é a única solução na vida delas, que o dinheiro, que os bens materiais não salva e não leva ninguém à salvação eterna. Então esses são os
pobres de espírito, que reconhecem a sua necessidade que tem de ter Jesus na sua vida e não troca ele por nada deste mundo. São pessoas que não são egoístas, são pessoas humildes, que elas reconhecem a sua incapacidade espiritual e que depende do Senhor Jesus para ser salvas em nome de Jesus. Esses são os pobres de espíritos. Mas Jesus, ele não veio só para pregar para os pobres de espíritos. Ele mostra a preocupação também por aquelas pessoas que vivem em estado de miséria, que são pessoas que são abandonadas, que as pessoas não dão a mínima para elas. Jesus se preocupa com elas e ele veio para eles também. Porque já aqui nos evangelhos nós podemos ver em várias partes Jesus se assentando no meio daquelas pessoas doentes. Nós podemos pegar aquela passagem dos 10 leprosos, que ninguém queria chegar nem perto. Nós podemos pegar aquela passagem daquela mulher lá no tanque pegando água lá, a mulher cananeia, que era uma pessoa que era totalmente, que ninguém queria nem passar perto dela e muito menos conversar com ela. Era uma pessoa excluída da sociedade, e foi para essas pessoas que Jesus veio, para trazer todas essas pessoas a Ele, sem acepção de pessoas, em nome de Jesus. Ele veio para aquelas pessoas que estão abandonadas, que a sociedade abandonou, pessoas doentes, pessoas que ninguém dá valor para ela, tratam como lixo. Jesus veio para ela. Podemos pegar aquele homem no tanque de Betesda. Aquele homem estava há 38 anos jogado, abandonado, lá jogado ao relento. Mas Jesus falou que um dia ele precisava passar por ali, e ele curou aquele homem. Ou seja, veja que o amor de Deus, ele é tão grande pelo ser humano, que ele está olhando os problemas de cada um, ele está olhando a vida de cada um, ele está olhando o coração de cada um, e ele se importa com as pessoas. Foi para isso que Deus enviou Jesus, foi para vir de encontro à necessidade dos pobres, dos miseráveis, dos abandonados, dos aflitos, dos oprimidos. Jesus veio para essas pessoas. Por quê? Porque Deus é bom e Ele é amor, e Ele não quer ver ninguém, não quer ver o ser humano tratado como lixo ou como um animal qualquer. Ele quer ver as pessoas curadas, alegres, felizes e tendo com quem conversar, se relacionar. Não tem nada mais triste do que as pessoas olhar para um lado e para outro e não ver ninguém para conversar, trocar uma palavra de conforto. Muitas das vezes aparece alguém para jogar mais ela para o fundo do poço, que foi o caso de Jó. Os amigos entre aspas, que diziam que eram amigos de Jó, tudo que eles falavam era para acusar Jó. Jó sofrendo da maior angústia ali, com maior sofrimento físico, com seu coração dilacerado porque tinha perdido todos os seus filhos, e aqueles homens que achavam que eram amigos deles, o que é que faziam? Jó, você precisa se consertar com Deus, você está em pecado. Vieram acusar, ao invés de trazer uma palavra para levantar e ajudar, sentar do lado e dar uma palavra de conforto, não. Porque ninguém pode passar nessa situação, se você não tiver errado, você pecou contra Deus, se conserte, peça perdão, acusando. Muitas das vezes, nós precisamos de uma palavra de conforto, e vem os enviados do diabo para nos jogar mais para baixo ainda. Mas Jesus não. Jesus nunca vai trazer uma palavra para causar tristeza no coração de alguém ou jogar ela para baixo, o contrário.
A palavra de Deus, ela vem para dar vida, vida com abundância. A palavra de Deus vem para nos levantar, nos encorajar e Deus dizer: eu sou com você. Entregue as suas causas para mim, entregue as suas causas nas minhas mãos, porque eu vou cuidar dessa causa para você. Quando nós entregamos algo nas mãos de Deus, entregou nas mãos de Deus, pode ter certeza, assim como a sua palavra diz, Ele vai andar do nosso lado, cuidando dos nossos problemas em nome de Jesus. Porque entregamos na mão de quem pode resolver, solucionar todos os nossos problemas. Todos nós temos problemas, meus irmãos, não tem ser humano que não tenha problemas. Uns de um jeito, outros de outros, um mais, um menos, mas nós precisamos confiar 100% naquele que não falha, Jesus. E Ele veio para cuidar de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui ele diz, apregoar liberdade aos cativos. Jesus, Ele veio para isso. Primeiro para tirar as pessoas da prisão espiritual. E através dessa libertação espiritual, Ele cura o físico. E Ele supre todas as nossas necessidades. Espiritual, física, material, finanças, negócio. Ele cuida de tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa caminhada com Cristo, nós temos os inimigos da fé. Os inimigos da fé que querem nos destruir, mas eles não vão conseguir. Enquanto estivermos crendo no Senhor Jesus, crer e fé é a mesma coisa. Quando estivermos crendo no Senhor Jesus, com essa fé no nosso coração, que Ele está conosco, a nossa fé nunca vai ser diminuída ou vai ser destruída. O inimigo tenta todos os dias fazer com que nós venhamos duvidar, ou até mesmo cessar de orar, mas a Bíblia diz o contrário: orem sem cessar. Tiago capítulo 4, abra a sua Bíblia lá, queridos. Aonde que está Tiago, depois de Hebreus? Amém? Os inimigos da nossa fé não vão nos destruir. Tiago 4, versículo de número 7 e 8. Que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti a quem? Ao diabo, e ele fugirá? Então, ou seja, nós temos que resistir. Como que se resiste? Na oração. O inimigo está tentando nos mostrar um cenário totalmente o oposto daquilo que nós almejamos, ou queremos, ou nós estamos batalhando para aquilo. Ele quer mostrar o contrário, que nós não vamos conseguir, que somos fracos, que nós não somos ninguém. Nós não temos ouvidos para as mentiras de Satanás. Nós não temos que dar ouvido para as sugestões dos inimigos da nossa alma. Nós somos ensinados para ter ouvidos abertos para o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti a Satanás. Na oração: Satanás, eu te ordeno, longe dos meus caminhos. Você tentou colocar esse mal em mim, leva agora. Eu te ordeno em nome de Jesus. Leva tudo que é teu, e eu não aceito nada que não vem de Deus na minha vida. Fora! Bota a fé em ação, meu irmão, e a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. E aí no 8 ele diz, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se distanciará de vós. É assim que está escrito?
Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras e vos de duplo ânimo, purificai o coração. Se eu me achego a Deus, eu me aproximo dele, porque ele se aproxima de mim. E como é que eu me aproximo de Deus? Não duvidando da sua palavra, e na hora que eu me coloco de joelho e na minha oração, eu tenho que crer que eu estou diante dele. Estamos ali, face a face, para dialogar com ele, contar a minha vida, contar a minha história, contar os meus problemas e entregar nas mãos dele em nome de Jesus. Tem que crer. Isso é fé. Nós não vemos, mas nós cremos que a palavra diz que é assim, e nós temos que fazer conforme a palavra manda. Vai dar certo? Vai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vai dar certo em nome de Jesus. Primeiro a Pedro 5, vai mais um pouquinho adiante. Seis e 7 diz assim, 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É o único que nós temos que nos humilhar, é aos pés do Senhor Jesus, é aos pés de Deus. Quando nós oramos, nós botamos a nossa boca no pó, isso é um gesto de nos humilharmos diante do Senhor. Quando fazemos isso, o Tiago diz que nós somos exaltados diante dele. 7. Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de quem mesmo? Lança sobre ele. Daqui a pouco nós vamos orar. E vamos lançar, como a palavra diz, lançar toda a nossa ansiedade, toda a inquietação, tudo aquilo que está incomodando, lança sobre ele. Tem algo tirando a sua paz, lança sobre ele, porque a Bíblia manda fazer isso, a palavra manda fazer isso. Lança sobre ele. Quando Jesus ele chama a todos para ir até ele, lá no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ele está dizendo, lança sobre mim todos os teus fardos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aonde encontramos descanso? No Senhor Jesus. Nós encontramos paz só no Senhor Jesus. Temos que fazer do jeito que a palavra diz, irmãos. Temos que crer na Bíblia, irmãos. Senão nós vamos ficar direto falando, pregando, e nós não vamos ver o Espírito Santo manifestar os milagres no nosso meio, na nossa vida. Nós estamos dando continuidade ao ministério ungido do Senhor Jesus. Tenha pouco ou muita gente, a unção, o poder de Deus é o mesmo em nome de Jesus. Tem gente que só crê que Deus está no lugar onde a igreja está amarrotada. Para de deixar se enganar pelo Satanás. Onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas, o mestre se faz presente, com o mesmo poder de cura, de salvação e libertação, em nome de Jesus. Amém? Evangelho de João capítulo 12, daqui a pouco nós vamos orar. Nós já vamos orar já, em nome de Jesus. Evangelho de João 12. Glória a Deus. Versículo 31. Jesus falando. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste
O príncipe desse mundo, de quem Jesus se referia, dizendo isso aqui, ó, será expulso o príncipe desse mundo. Satanás, ele estava falando do diabo, que ele já foi vencido. O Senhor Jesus já venceu ele, já os derrotou ele. Então nós não podemos aceitar na nossa vida, na nossa família, nenhuma interferência das trevas, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E para encerrar e orarmos, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18, e nós vamos orar em nome de Jesus. 26, 18. Aqui o Paulo, ele está dando um testemunho, quando ele teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco. Jesus, ele diz qual que era o ministério de Paulo: ir pregar o evangelho e dar continuidade àquilo que Jesus parou. Nós temos que dar continuidade, do jeitinho que a Bíblia manda, nós temos que fazer. E aí ele diz a missão que ele recebe do Senhor Jesus. Qual foi? Versículo 18. Para lhe abrir os olhos das trevas e converter-vos à luz, todas as pessoas, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. O Paulo recebe esta missão, esta ordem do Senhor Jesus, para ir e pregar o evangelho, para que, através da pregação do evangelho, os olhos espirituais das pessoas se abram e arranque elas do poder de Satanás e entregue nos braços do nosso Deus, do nosso Jesus, e elas só são retiradas das mãos do diabo a partir do momento que esse evangelho for pregado. Não são do Espírito Santo, assim como Jesus e o apóstolo Paulo pregaram. Nós temos que pregar, e pregamos do mesmo jeito, na mesma unção, no mesmo poder, e aquelas pessoas que ouvem precisam crer para receber o poder de Deus, o poder desta palavra no seu coração. E quando esse poder, esse Jesus que é a própria palavra, ela entra no coração de alguém, a cirurgia do Espírito Santo, ela entra em ação, e o que tiver de ruim ali dentro, não importa se é na alma, no espírito ou no corpo físico, vai ser tudo restaurado no poder do nome de Jesus, e graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia e nós vamos orar à luz desta palavra, e o Espírito Santo está aqui para fazer os milagres acontecerem.